existem umas imagens muito interessantes, eu usei muito elas no passado, é que você tinha tudo em volta de você era feito de alguma forma de minerais, né? Uma das imagens era um neném sentado em cima de um vaso, né? O vaso era de cerâmica, o neném estava segurando talco, que é o talco infantil, né? Para dar maciez, evitar assadura, né? Também de talco. Então, assim, se nós ficarmos aqui, nós podemos ficar não sei quantas horas, né? Só mostrando aplicações. Só botões de aplicações, as mais exóticas, as menos exóticas, as mais tecnológicas, né? E quando a gente fala das tecnológicas, são hoje as aplicações como solução para transição energética. Se você for as células, as usinas eólicas, são à base de magnetos, que usam minerais. Se você for na energia solar, né? Nas placas solares, mesma coisa. De altíssima pureza, prata. Se nós formos para a produção de hidrogênio verde, são os platinoides. Né? O lítio, que são para as baterias. O nióbio, está se investindo muito a CBMM em aplicações do nióbio, né, em ligas, né, para também ser uma alternativa a vários outros tipos de baterias. E é uma indústria, gente, que as pessoas perguntam o seguinte: o que é o futuro? O futuro vai vir com muito volume de pesquisa. Né? Então, o que está acontecendo hoje pode ter, quando nós falamos sempre em 2050, pode ser que em 2050 use formulações totalmente diferentes. Eu tive uma reunião outro dia sobre essa questão de minerais de transição energéticas e o pessoal está muito, né, preocupado, né? A indústria automobilística estava falando, olha, a gente não sabe como é que vai ser esse uso de bateria, que bateria vai ser a bateria do futuro, né? Eu trabalhei muito com cerâmica avançada, né? Cerâmica avançada começou assim, mas ele começou como uma coisa muito convencional, de repente estourou em termos de processos, né? Processo sol-gel, processo de deposição por vapor, né? Uso de minerais já misturados, né? Então, assim, eu até tenho recomendado que a gente usar a cerâmica avançada como talvez um benchmark, né? O que vai eventualmente acontecer com esses minerais da transição energética. Então, em volta de nós tem uma multiplicidade de aplicações dos minerais, mas também de serviços que você vai ter de levar para processar os minerais, seja na pequena escala, seja na grande escala, nas grandes mineradoras pelo mundo. Né? Quando se falou na questão dos geólogos nas empresas, e nós tínhamos falado daquela questão do empreendedor interno, né? Eu sempre admirei os chamados geólogos de processo, que não é uma terminologia muito usada aqui, né? Mas extremamente, muito usada, por exemplo, no Chile. Né? É aquele geólogo que ele trabalha muito com o microscópio, com a lupa, né? Que é uma coisa que perdeu um pouco, né? Muito, né? Então, aquele geólogo que ele não precisa mandar fazer análise química, né? Ele tem a capacidade de entender, né, pela própria experiência deles, o que tem ali. Mas que ele vê o seguinte, eventualmente, numa mesma frente de lavra, né, você tem materiais de texturas totalmente diferentes. E ele que vai estar acompanhando isso. Texturas que podem até ser chamadas a atenção por cores, né? Como é que brilha com relação quando o sol, né, aparece. Isso pode estar denotando o quê? Texturas diferentes, morfologias diferentes, comportamentos totalmente diferentes, por exemplo, num processo hidrometalúrgico ou numa flotação. Né? Isso o quê? É o profissional, empreendedor interno, que vai falar assim, ó, se esse negócio for assim, não vai dar certo. Né? E muitas vezes o pessoal que só trabalha na caixa, né, que nós estamos falando, ele não consegue ver por que não está acontecendo. Vem justamente uma pessoa que se permite abrir mais o olhar dela, e eu uso muito isso para a minha própria vida, né? Você abre as opções e depois você vai fechando. Não quer dizer que você está só trabalhando, você está desfocando, não. Você abre o máximo que você tem para você ver se tem alguma coisa diferente acontecendo. Né? E nós estávamos falando você falou, vamos ver o que o mercado precisa. Isso aqui, ó, quando foi criado, o mercado não estava precisando. Não estava precisando, entendeu? É verdade. Então, assim, na verdade, aí vem o lado estratégico, né? O lado prospectivo, né? De estar sempre olhando, né? Tem pessoas que eu tive amigos, né? O tempo todo falando, onde que eu posso ganhar dinheiro? Onde que eu posso ganhar dinheiro? Né? E eu sempre tive, cara, olha para o seu mercado, mas o mercado não quer isso. Será que não quer? E se você estimular?
né? Se você fizer uma aplicação teste, muita gente faz o piloto, né? Sim. E joga lá e vê como é que a pessoa reage. Então, uma das habilidades do empreendedor é o quê? Ir intimamente naquele mercado, Achar uma né? oportunidade. Que você deve, mas aí vem também a lógica da intuição, né? Eu tô com uma intuição que ali pode ter oportunidade. Então, vá atrás da intuição. Engraçado. Né? E falar a mesma isso, coisa para os minerais, né? É ir atrás, começa a brincar. Porque, antes de tudo, o quê? É um material que está à sua disposição. Porque a matéria-prima, ela é cara. Né? Eu fui na China uma vez e tive várias reuniões com a Associação Chinesa de Economia Circular. Né? E, basicamente, a China é muito avançada na questão do uso do resíduo. E eles sempre brigam, não deixa um depósito, não deixa uma pilha de rejeito na porta da sua casa, porque no dia seguinte ela não vai existir mais. Eu vou lá o chinês vai lá, pega e usa aquilo, né? Então, o chinês é muito empreendedor, mas não é mais empreendedor que o brasileiro. Talvez o brasileiro seja o povo mais empreendedor. E isso vem das nossas várias crises, em que nós população, que resolvemos, né, essas crises, e cada vez nós temos dado mais valor e oportunidade, né? Você vê as pequenas empresas, as empresas de uma pessoa só, né? Que basicamente é o seu CNPJ. Sim. Ela veio resolver a questão de formalização das vendas. De pessoas que produzem doce em casa e tem como vender com nota fiscal. Né? Então, eu entendo que o ambiente foi criado no Brasil para o empreendedor funcionar. Seja o individual, né? Seja o artesanal, o micro, o pequeno, o médio e o grande. Né? Nós tivemos grandes executivos no passado aí, né, que foram responsáveis em criar, né, essas formas de fomentar, né, o empreendimento. Um deles foi o Afif Domingo, né, que é de São Paulo e foi presidente do Sebrae também, e foi uma pessoa que puxou isso, né. Grande parte que nós temos hoje em termos de regulação é função dessas pessoas que tiveram um olhar para que esse pequeno negócio, pequeno porte, e que eles têm de ser formalizados. Um pequeno empreendedor, muitas vezes, ele não tem como comprar uma casa porque ele não tem como comprovar a renda dele. Né? E hoje já existem condições para isso. Né? O que mais nós íamos falar? Eu me perco às vezes. Mas eu acho que tanta oportunidade. Né? São tantas opções. Então, assim, se plástico, nós estamos falando de plástico também, né? Na indústria mobilística, o plástico que é mais usado é o polipropileno. Por quê? Uma das grandes razões é porque o material, quando você tem muito plástico reciclável no automóvel, tudo aquilo você pode, depois que terminar aquele automóvel ser reciclado, né? Tudo aquilo pode ser usado de novo como matéria-prima. Né? No polipropileno, os minerais são usados para dar rigidez. Porque se você pegar o plástico, ele é todo maleável. Né? Como é que você usa uma caixa de bateria que é feita, onde você coloca a bateria, é feita de polipropileno, que é feito o enchimento dele com mineral. Tá? Mas nem tudo é solução assim, né, tão fácil. Se vocês pegarem os painéis do passado, né, mesmo hoje os painéis de má qualidade, eles são feitos de polipropileno, rígido, mas eles têm um grande inconveniente. Se você, sem querer, chutar o seu pé no painel, né? Não sei porque que o cara chuta o painel, mas tudo bem, né? Se usar seu filho entrar no carro colocar o salto e pegar, assim na frente. Pois é. O pessoal tem muita mania de botar, né? colocar o carro em cima do painel. Se de repente vem o seu filho novinho, pega, rabisca, tem um risco lá que acaba com o seu painel. Né? Mas hoje já tem soluções, isso já tem talvez umas 2-3 décadas, né? Que se você usar certos minerais com certas morfologias que se alinham quando o plástico é moldado, ele compensa essa característica de risco e o plástico deixa de ser riscável. Então você usa ou talco, né, ou volastonita, que é um mineral que eu saiba não tem no Brasil. Né? Se tem, são ocorrências raras, né? Mas o México é um grande produtor de volastonita, né? Que são fibras que não são cancerígenas. Né? O asbesto né? Mas o volastonita não.
Então, tudo ao nosso redor, a fundição é feita, né, do minério de ferro, né? Mas você tem vários aditivos de processo que você tem que utilizar, né? Dolomita, é o fundente mesmo. O que mais tem aqui? Tecidos usa minerais, né? Bom, pessoal, esse bate-papo, se deixar, ele não termina, até porque realmente são infinitas as possibilidades. Mas no vídeo nós queríamos conversar sobre esse perfil do empreendedor, né? Falar um pouco de quem pode ser o empreendedor, o intraempreendedor, todas essas características, quais são as opções disso no empreendedorismo mineral, né? E não se afaste, continue, que ainda tem mais vídeos e nós vamos discutir no nosso próximo vídeo um pouquinho do que precisa acontecer, né, do empreendedorismo para que ele realmente seja efetivo. Continue nos acompanhando.